palavra que sempre chama atenção. Mesmo que a gente não queira, o amor tem sempre razão. O amor é um sentimento tão nobre e tão bonito. É dele que eu me alimento, é nele que eu acredito. O amor é uma flor que nasce no chão da verdade. E quem plantar o amor só vai colher felicidade. O amor é uma flor que nasce no chão da verdade. E quem plantar o amor só vai colher felicidade. O amor é uma palavra que sempre chama atenção. Mesmo que a gente não queira, o amor tem sempre razão. O amor é um sentimento tão nobre, tão bonito. É dele que eu me alimento, é nele que eu acredito. O amor é uma flor que nasce no chão da verdade. E quem plantar o amor só vai colher felicidade. O amor é uma flor que nasce no chão da verdade. E quem plantar o amor só vai colher felicidade. Boa noite, querido Mestre Jesus, querido mentor Paulo de Tarso e todos os irmãos trabalhadores da Seara de Jesus. Que a paz, o amor e a fraternidade nos envolva nesse momento. Estamos reunidos num só pensamento e num só ideal, que é estarmos em boas companhias, procurando preencher nossas horas com um ambiente saudável. Querido Jesus, estamos aqui na Terra, em um planeta, num momento de provas e expiações, nos conscientizando que muitas das vezes iremos nos confrontar com atitudes menos dignas, mas que a gente possa ter compaixão com todos e reconhecer, se hoje já não praticamos certas atitudes errôneas, ainda há muita distância para estarmos na perfeição. E se aqui estamos todos juntos, é porque precisamos um do outro. Sabemos, Senhor, que é necessário que passemos pelas provações, porque através delas é que vamos amadurecendo o nosso ser espiritual. Sabemos, Senhor, que para chegar à perfeição é necessário conhecermos as imperfeições. Mas sabemos, querido Jesus, que é chegada a hora do despertar, em que devemos exercitar na prática os ensinamentos transmitidos por tua bondade e misericórdia, por nossos irmãos trabalhadores da tua seara, que são incansáveis em nos amparar e proteger, e no Consolador prometido, que é a nossa bússola. Ou seja, ferramentas de amor e bondade temos de sobra, que possamos continuar seguindo em frente. Pedimos, Jesus, por todos, que saiamos vencedores de nós mesmos. Que assim seja. Boa noite, irmãos. A leitura do Evangelho da noite de hoje está em Romanos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos,
e desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, com suaves palavras e lisonjas. Enganam o coração de pessoas simples. Que assim seja. Vamos dar início ao estudo do capítulo 11, intitulado por Amar o Próximo como a Si Mesmo. E no título, logo assim de início, eu gostaria de passar por três momentinhos, três palavrinhas, né? Amor, amar, o próximo e você. Primeiro, né? Amar o próximo. O que é amar? Amar vem de amor. E o que é amor? Amor é a essência da vida. Amor é a presença, a certeza da presença de Deus a nos guiar aqui na Terra. Né? Quando eu digo que amor é a essência da vida, eu digo isso porque tudo que você faz deve ser movido por amor. Até porque, quando você faz algo com um pouquinho de má vontade, digamos assim, com menos amor, essa coisa não sai tão bem como deveria sair. Né? Quando você faz uma mudinha lá no seu vaso, uma planta, põe amor naquilo ali. Planta com amor. Cuida. Rega. Acompanha. Conversa. Né? O desenvolver da planta é um. Uma mãe que cozinha para os seus filhos. Olhem a diferença daquele dia que você está assim, muito assoberbada, que você passa pela cozinha, passa pelo fogão, esquenta aqui, fica ali, fica lá, mistura tudo e pô. Agora, vem o dia que você vai, você planeja, você consegue fazer, né, direitinho, no passo a passo, com carinho, colocando pães fluidos, colocando amor. Olha a diferença da refeição. Então, o amor é essa essência que move a vida. Então, amor, amar. Usar essa essência divina que existe em nós, na nossa vida. Bom, o próximo. Quem é o nosso próximo? O próximo é aquele que está próximo da nossa família? O pai, a mãe, os filhos, o marido? Saindo de nossa casa, o vizinho? São esses os próximos? Foram a esses que Jesus se referiu quando ele disse amar o próximo como a si mesmo? Ou esse próximo é todo aquele que está à nossa volta? Todo semelhante, toda a humanidade. Precisamos definir isso para saber a quem a gente vai amar. Será que nós podemos restringir o nosso amor somente àquele que está bem próximo de nós? Ou esse amor ele é universal? Então, nós sabemos que o próximo é aquele semelhante. É toda a humanidade. Mas ele diz que é para amar o próximo como a si mesmo. Então, para você amar o outro dessa forma, você precisa se amar primeiro. E o que é se amar? Amar a si mesmo é cuidar de si. Cuidar como? Cuidar do seu corpo físico, de sua alimentação, cuidar de sua saúde, cuidar do seu espiritual, do seu emocional, buscar estar em equilíbrio, fazer as suas orações, se manter em conexão com Deus. Quando você consegue estar em conexão com Deus, é impossível você não amar o seu próximo. É impossível você não respeitar, é impossível você não cuidar, é impossível você não fazer a seu próximo aquilo que você deseja que ele faça com você. Então, amar o próximo como a si mesmo é isso aí.
É você cuidar de você, alimentar essa chama divina, desse amor divino, essa essência de Deus que existe em cada um de nós, para que você possa, então, repassar ao outro. Como foi colocado no início, né, no nosso canto inicial, o amor é uma palavra que sempre chama a atenção. Mesmo que a gente não queira, ele tem sempre razão. Por que o amor me chama tanta atenção? Porque ele é muito bom. Porque ele é a essência da nossa vida. Porque é através do amor que nós chegaremos ao reino de Deus. Agora, mesmo que a gente não queira, porque existem alguns que não querem, o amor, ele exige renúncias. Ele exige escolhas. E muitas vezes a gente não quer abrir mão de alguma coisa, abrir mão de hábitos, de costumes, para dar lugar a esse amor. Na literatura espírita tem relato de irmãos que quando se encontraram com Jesus, se encontraram com o amor, tiveram medo. Porque não estavam prontos para fazer essa renúncia. O orgulho não deixa, o egoísmo não deixa. Certo? Então, mas mesmo que você não queira, ele chama a sua atenção. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, 1 Coríntios, ele já nos orientava. Jesus nos pediu amar ao próximo como a ti mesmo. E ele recomenda. Ele nos diz aqui que sem o amor, nós nada seremos. Vejam só como ele diz aqui. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 ao 3. Ele diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ou seja, é algo sem vida, sem essência, quase que mecânico. Você bate no metal, ele vai retinir, vai. Mas ele não tem a força, a essência para fazer isso. Ele tira o seu som sozinho. Então, se eu não tiver amor, serei como esse metal. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, nada valeria. Por quê? Porque é a essência. É a semelhança, é a identidade de Jesus em nós. O amor é a identidade de Jesus em nós. O perfume de Jesus, ele é exalado na prática do amor ao próximo, a natureza, o amor da forma mais ampla que a gente puder imaginar. João já nos dizia que Deus é amor. Jesus é a recomendação da prática desse amor. Ele veio para nos ensinar a amar. Então, seguindo aqui o nosso roteiro do livro, nós vamos falar sobre o maior mandamento: fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, a parábola dos credores e dos devedores, dai a César o que é de César, e as instruções dos Espíritos nos falando sobre a lei de amor, o egoísmo, a fé e a caridade, caridade para com os criminosos, e no final tem uma pergunta: deve-se expor a vida por um malfeitor? E começamos aqui com uma passagem de Mateus, na qual Jesus coloca aqui os dois maiores mandamentos. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus,
reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, olha, doutor da lei, sabia, ele perguntou, mas ele sabia. Para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. O primeiro. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando ele diz aqui amar a Deus, como nós podemos amar a Deus? Apenas um exemplo, né? Uma pequena... Né? Nós podemos amar a Deus quando nós aceitamos sua presença em nós. Quando nós resolvemos seguir as suas leis. Quando nós praticamos os seus ensinamentos, nós estamos amando a Deus. O segundo mandamento, que está: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Aqui, gente, todos estão inclusos nessa lei de amor. Todos. Ele diz aqui que toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, é para todos. E no item 3, nós temos a parábola do credor e dos devedores. É a passagem de um senhor que resolve cobrar aquelas pessoas que não estão efetuando os seus pagamentos. E então ele manda chamar, começado a fazer, apresentam-lhe um que devia 10.000 talentos. Mas, como não tinha meios de pagar, mandou seu senhor que o vendesse a ele, sua esposa e seus filhos e tudo que lhe pertencesse para o pagamento da dívida. O servidor, então, lançou os seus pés do seu senhor, pediu misericórdia, prometeu que ia pagar, e o senhor, comovido com a situação do seu servo, então, lhe perdoou a sua dívida. Saindo dali, esse servo, recém-perdoado, encontra com outro que o devia. E ele não teve essa mesma atitude generosa que o seu senhor teve para com ele. Ele cobra, agride, né, quer receber de qualquer forma e encaminha esse senhor, esse devedor, para que então fosse executada a dívida. As pessoas que ali assistiram a cena da cobrança, do não perdão, chega aquele senhor que tinha perdoado a sua dívida e conta. E o senhor então resolve chamá-lo de volta. E aí ele diz: mau servo, eu te havia perdoado tudo que me devias, porque me pediste. Não estava desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, entregou aos verdugos para que o tivesse, até que ele pagasse tudo o que devia. Nós devemos aqui pensar, porque fazer ao próximo aquilo que você quer que faça com você. Ele quis o perdão, ele pediu o perdão de sua dívida e ele recebeu. Mas ele não conseguiu praticar com o seu próximo. Assim, muitas vezes, nós fazemos. Fazemos a oração do Pai Nosso e pedimos: perdoai as nossas ofensas. Ainda continuamos. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Estamos realmente perdoando aqueles que nos ofendem? É algo muito sério. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós,
é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, compaixão, compreensão, tolerância, mais benevolência e devotamento para conosco do que os que temos para com eles? Por quê? Porque nós temos, muitas vezes, nos achamos no direito de exigir que o outro nos trate bem, que nos compreenda, que tenha compreensão e outras coisas mais conosco, que nós muitas vezes não temos com ele e nem para com os outros. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódio, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia, benevolência mútua. O egoísmo, gente, leva a toda essa situação aí que a gente está vendo, está presenciando, está vivendo, né? Muitas vezes a gente só pensa na gente. Aí você tem lá os seus representantes que também preferem pensar neles e não no bem geral, no poder, não exercem aquilo para o qual estão lá para exercer. Né? E isso gera pobrezas, injustiças, revoltas, ou seja, falta de amor de modo geral. Então, a prática do amor, quando ela for realmente adotada, praticada, a nossa terra melhorará bastante. Dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo, enredar Jesus, com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer: Mestre, sabemos que é veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Aqui, gente, esse tributo era um imposto da época, né? Eles tinham que pagar ao representante do poder, a César. E o povo, então, algumas pessoas, maliciosamente, resolveram indagar a Jesus se ele deveria ou não. Jesus, muito sábio, como sempre, deu uma resposta sim. Fechou o assunto. Ele pediu que mostrassem uma das moedas que eles usavam para fazer o pagamento desse tributo. E então lhe mostraram. E Jesus perguntou: de quem é essa inscrição que está aí? De quem é essa imagem? Muitos responderam: é de César. Se é de César, dai a César o que é de César. Pague os impostos. Trazendo isso para os dias de hoje, como eu comecei a falar anteriormente da questão pública, da questão dos poderes, né, das pessoas que exercem o poder, independente de como isso está sendo feito, nós precisamos cumprir com os nossos deveres. Deveres sociais, deveres políticos. Se é de César, dá a César. Né? Cuidado com as facilidades. Muitas vezes a gente reclama, mas isso está muito caro, essa taxa está muito alta. Tem um jeitinho aqui da gente resolver, amenizar. Tá? Cuidado que isso pode acabar saindo mais caro do que o próprio imposto. Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restrito e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral
resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele, Jesus, condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outro. Toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Entende de si mesmos os deveres contraídos para com a família, a sociedade e a autoridade, tanto para com os indivíduos em geral. Quando falou ali, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nós sabemos que nós somos dos céus. Nós somos de Deus. Então, dai a César o que é de César, compramos com os nossos deveres sociais, políticos, financeiros, com a família, com o vizinho, com todos aqui na Terra, de nós para nós, de homem para homem, mas também não podemos deixar de dar a Deus o que é de Deus. Não podemos deixar de reservar aquele tempo para estudo, para oração, para ir ao templo, para atender, para ouvir o nosso irmão. Olha a caridade aí. Ouvir o nosso irmão é caridade. É amar ao próximo. Então, tudo isso é uma forma da gente dar a Deus o que é de Deus. Vamos agora às instruções dos Espíritos. E o irmão Lázaro vai nos falar sobre a lei de amor. Aquela lei que eu falei que move a vida? O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse sentimento, por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. É o ponto delicado do sentimento. O ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Então, como disse aqui, que o amor, né, é a chama, coloquei aqui, é o que eu estou falando desde o início. O amor é a força da vida, é a essência da vida, é a chama divina em nós. Quando Jesus pronunciou a palavra divina amor, os povos sobressaltaram-se, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Quando diz aqui que os povos sobressaltaram-se, aquilo que eu falei no início. Eles tinham consciência do poder do amor e isso assustou. Assusta devido às renúncias. Uma coisa não combina com a outra. A prática do amor não combina com o egoísmo, não combina com a individualidade que foi falado lá em cima, não combina com o personalismo. Então, eu vou ter que abrir mão disso em nome do amor. Então, muitos assustaram. Mas os mártires, esses ébrios de esperança, desceram ao circo. Por que eles estavam assim tão esperançosos? Porque eles conheciam de fato a força do amor. Eles sabiam exatamente o tamanho do poder do amor de Deus sobre eles. Então, eles não tiveram medo. Eles aceitaram. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. A primeira é o amor.
Estais atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, conduzo à conquista do ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito de hoje que resgata a matéria do homem. Então, o espiritismo vem nos apresentar a palavra reencarnação. Vem nos falar das possibilidades que nos são dadas. Da segunda chance, da terceira, da 12ª, é ilimitado o número de reencarnações. Ela faz parte do projeto de Deus, do projeto divino para todos, independente de religião. É para toda a humanidade. Né? Para que possamos, então, nos aperfeiçoar. Para chegarmos perfeitos, limpinhos, bonitinhos ao reino de Deus. A fim de avançar para a meta, que é a purificação, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Isto é, tem a criatura que aperfeiçoar os seus sentimentos. Quando a gente fala de aperfeiçoar sentimentos, a gente está falando aqui da educação sentimental. Né? Nós temos que nos educar. Educar o nosso olhar. Como nós estamos olhando para o nosso próximo? Como nós estamos olhando para nós mesmos? Educar a nossa fala. Os nossos gestos. Educar os nossos julgamentos. Educar as nossas mágoas. Educar todos aqueles sentimentos e ações que precisam ser lapidadas para que então possamos praticar esse amor que Jesus nos recomenda. O espírito precisa ser cultivado. Um pouquinho antes. Os instintos são a germinação e os embriões desses sentimentos. Trazem consigo o progresso. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. Então, precisamos transformar esse instinto em sentimentos conscientes. Não temos mais idade, quando a gente lembra lá das crianças espirituais, nós já estamos um pouquinho crescidinhos. Nós não temos mais idade para ficarmos agindo por instintos. É preciso educar os nossos sentimentos, é preciso agir de forma consciente. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. O homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou um objeto qualquer, viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la, e que alcança não raros sublimes provações. Todos nós temos essa chama do amor divino em nós. Aí, cabe a gente fazer a escolha. Como você quer direcionar esse sentimento? Jesus recomenda que ele seja direcionado ao próximo. Mas existem aqueles, como disse aqui, né, por mais vil objeto, aqueles ainda que vivem na ignorância em relação a Jesus, que eles preferem direcionar essa força, direcionar esse sentimento que está latente nele para um objeto, para uma única pessoa, né, para bens materiais.
a um ente ou um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desses sentimentos com animais, plantas e até com muitas coisas, com coisas materiais, espécies de misântropos. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E, embora cumprindo a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Então, esse amor, ele está lá. Lembra que eu falei que são pessoas que estão desconhecidos de Jesus? Eles não têm conhecimento. Então, à medida que esse conhecimento chega, à medida que a inteligência espiritual vai sendo ativada, à medida que ele começa a praticar esses conhecimentos, esse amor brota e transborda e se transforma nas mais belas e doces virtudes, como estão sendo faladas aqui. Ou seja, a sementinha todos têm. Todos temos. Há pessoas a quem repugna a reencarnação, com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ansiosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoísta. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes aos demais. Porém, para praticardes a lei do amor, tal como Deus o entende, preciso se faz chegueis passo a passo a amar todos os vossos irmãos indistintamente. Lembra que eu disse lá no início que o próximo é a humanidade inteira? Aqui. É preciso chegar a amar a todos os nossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Cumprir-se-á porque é o desígnio de Deus. E os desígnios de Deus não pousam nos ombros de um homem só. Se alguém não está disposto a colocar em prática, a fazer cumprir esse desígnio, outros estarão. E assim vai ser. Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob que se apresente. Dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. A gente também já comentou sobre isso. Eu estou aqui, é só a minha família. Ou só os brasileiros. Eu não quero ninguém estrangeiro aqui. Ou então a religião. É muito fácil. É mais fácil a gente amar aqueles que comungam das mesmas ideias. Então, muitas vezes se fecha ali naquele círculo religioso e esquece todos os outros irmãos que estão fora daquele templo, daquela igreja, daquele círculo de pessoas. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer o amor universal. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família? Aceita a nação? Não, é a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é o que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes, em virtude da transformação social por que passará, a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Esse amor ao próximo, gente, ele completa o amor de Deus aqui na Terra. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Não acrediteis na esterilidade, no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, a seu malgrado, cede.
por mais duro que seja, por mais endurecido que esteja, melhor esteja, né? Ele tem condições de se abrir. É um imã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem em estado latente nos vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Então, o amor não é amor só por amor, é todo esse campo. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitavam-se a repetir essas suavíssimas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amai muito a fim de seres amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Mostra os efeitos da prática do amor em nossa vida. O homem é ser leal, justo, honesto, consciencioso para fazer aos outros o que queira que este lhes faça. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-los. É considerar com a sua grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus deliberadamente vos ortogou. Deus nos ama incondicionalmente. Independente do que somos, do que fazemos. Ele não ama, muitas vezes, o que a gente faz, mas a gente ele ama. Ele não nos cobra nada por isso. Por que é que nós temos que ficar impondo condições aos nossos irmãos? Ah, mas fulano é assim. Ah, mas fulano pensa assim. Não consigo amar. Precisamos conseguir. Hoje, quando o movimento espírita há dado tão grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação constantes nos estados espíritas são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo que há de divino em nós. É que estáis preparados por uma sementeira fecunda. Como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Os espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta. Uns e outros reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os povos. Gostei dessa palavra, desinteligências. Não praticar o amor seria uma forma de desinteligência. Quando você não aceita aquilo que é seu, que está dentro de você. O seu ser diz que você é amor. Não podemos lutar contra isso. Não é inteligente lutar contra isso. E o nosso irmão Emmanuel vai nos falar sobre o egoísmo. O egoísmo é a chaga da humanidade.
têm que desaparecer da Terra. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo, coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. O egoísmo é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo de caridade e Pilatos do egoísmo. Quando Pilatos resolveu lavar as mãos, ele foi egoísta, ele pensou nele. A esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra que se deve atribuir ao fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabe-vos a vós, a nós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, o encargo e o dever de extirpar esse mal a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhes embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir a escala dos mundos. Portanto, já é tempo de a humanidade envergar essa veste viril para o que cumpre e primeiramente os espilares de vossos corações. Então, a Terra precisa alcançar esse novo patamar. Mas ela não vai alcançar por ela mesma. Ela vai alcançar através de nós. E como nós podemos contribuir? Nós podemos contribuir tirando o egoísmo, extirpando, ele diz aqui, de nossos corações. É através das nossas ações que nós vamos colaborar para esse processo de elevação da Terra. Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, não repelia qualquer que buscasse, fosse quem fosse, socorria a mulher adúltera, o criminoso, nunca temeu que a sua reputação sofresse com isso. Muitas vezes a gente fica escolhendo, né? Ah, merece, não merece, é assim, deixa fulano, não tem jeito. O Cristo não tinha isso. É bom a gente lembrar daquela pergunta, né? O que Jesus faria se estivesse em meus passos? Jesus iria condenar? Iria negar socorro a alguém? Não. Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela. Fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal, então, desapareceria. Ficai bem certo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. Então, essa separação de que merece, não merece, é a mulher adúltera, é o criminoso, aquele que rouba, é aquele que mata, não cabe a nós. Deixamos que Jesus faça isso. Ele faz isso todos os dias em seu reino, está escrito aqui. Ele separa o joio do trigo. E, como nos foi lembrado outro dia, dá-lhes conforme as suas obras, o seu merecimento. Não cabe a nós julgar. Ele que faz essa missão é dele. O egoísmo é a negação da caridade. E por falar em caridade, nós temos o item 13 que fala da fé e caridade.
E lá no Livro dos Espíritos, nos define o que é caridade. Lá na questão 886, tem assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Resposta dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Eu continuo. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Então, a caridade abrange todas as relações em que nos achamos com o outro, independente de quem seja esse outro. Seja um inferior a nós, aquele que no momento está numa situação menos privilegiada, digamos assim, seja o de igual, ou seja para o superior. Então, a caridade é essa forma da gente se relacionar com o outro no nosso dia a dia. Disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem fé não basta para se manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Como disse ali, que Jesus entendia a caridade como a benevolência, a tolerância, a simpatia, a palavra não sei, a empatia para com o outro. Então, isso é capaz de tornar mais felizes as relações entre os homens aqui na Terra. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la. Porquanto, só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aprimoramento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material, sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades. É esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos a caridade. Vamos comentar isso aqui. Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. A Terra, a felicidade não é deste mundo. A Terra, ela é um laboratório. E é aqui, com o auxílio do nosso físico, dos nossos órgãos físicos, do nosso pensamento, da nossa prática, do convívio com o próximo, que nós vamos nos aprimorar. Então, ele diz aqui que esse aperfeiçoamento fica mais fácil nessas condições. Por isso reencarnamos. Não poderíamos nos aperfeiçoar lá mesmo? Não precisar voltar aqui? Não, precisamos. Nós precisamos conviver. Nós precisamos estar. Nós precisamos amar ao próximo. Precisamos colocar em prática esses ensinamentos. Então, aqui é o laboratório. É aqui que nós temos que praticar. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não nos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas uma única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho, de vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. E quando fala de caridade, fala também da caridade para com os nossos inimigos. A nossa irmã Isabel de França,
Ela nos diz que a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerais que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes o perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como os conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Lembra quando eu falei lá das pessoas que muitas vezes resolvem colocar, direcionar todo esse sentimento, toda essa chama divina, essa força de amor em objetos, em plantas, em bens materiais, né? Essas pessoas, elas terão a sua oportunidade, elas não estão condenadas, né, ao fracasso. Elas terão outra oportunidade. A elas também será dado o perdão de Deus. Porque elas, assim como nós, têm as suas faltas. Nós também temos. Se não temos essas, temos outras. E também somos pedintes de perdão a Deus. Né? E é assim que nos arrependermos de verdade dessas faltas, reconhecermos as nossas faltas e nos arrependermos delas, receberemos o perdão de Deus. Igualmente para todos. Não julgueis absolutamente, meus caros amigos. O juízo que proferides ainda mais severamente vos será aplicado e precisais de indulgências para os pecados em que, sem cessar, incorreis. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolo que vos lhes aditeis. Não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces e a verdadeira caridade. Para muitas dessas pessoas que muitas vezes a gente pensa que não tem misericórdia, não tem perdão, a verdadeira caridade que nós podemos fazer para essas pessoas é orar por elas. É pedir a Deus que lhes dê o discernimento de suas ações. Que aconteça um despertar para cada um deles. Lá no item 15, tem uma pergunta. Só mais uns minutinhos, por favor. Deve-se expor a vida por um malfeitor? A gente acha-se em perigo de morte um homem, para o salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante o segundo, arriscar-se para salvá-lo? O que vocês acham? O que Jesus faria numa situação dessa? Ele deixaria ou ele salvaria essa pessoa? Com certeza salvaria, né? Lançai-vos então, ó homens, lançai-vos todos vós a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação, e talvez esse homem que teria morrido a blasfemar se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes de indagar-se se o fará ou não, socorrei-o. Porquanto, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-lo. Salve. Para encerrar, tem um trechinho que eu deixei separadinho aqui para o final, que diz assim: amados irmãos, aproveitai dessas lições,
É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Essas são as palavras do nosso irmão Fênelon, lá em 1861. E devemos dar graças ao Senhor por elas. Graças a essa doutrina que nos traz a comunicação desses nossos irmãos, já com uma experiência maior do que a nossa. Irmãos que estão do lado de lá e que vêm nos contar, vêm nos direcionar, vêm nos facilitar a caminhada aqui na Terra. Algum comentário, alguma pergunta? Ninguém colocou nada, eu também não perguntei, fui falando. Podemos encerrar então, meus irmãos? Vamos então pedir a nossa irmã que coloque o nosso louvor. Coloque o nosso louvor e a oração final, para que possamos receber as bases. Muito obrigada, meus irmãos. Obrigada ao nosso mentor Paulo de Tarso. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de trabalho. Tenhamos uma boa noite. O amor é a força da vida que se doou. A cruz é o sinal do caminho que Deus por primeiro traçou. Pensando em tuas palavras, eu venho seguir-te, Senhor. Cantando na roda da vida o amor que sofreu e ficou. O mundo inteiro é mensagem que Deus deixou. Eu vou abrindo passagem para ouvir o que Ele ensinou. Pensando em tuas palavras, eu venho seguir-te, Senhor. Cantando na roda da vida o amor que sofreu e ficou. Cantando na roda da vida o amor que sofreu e ficou. E assim, querido Jesus, como é maravilhoso cada vez que paramos tudo e nos propomos a conversar contigo. Nós somos muito abençoados por estar sempre em tua companhia. Uma paz nos envolve, a emoção nos toca e a confiança é tão grande, Senhor, que nos faz acreditar que por mais que venhamos a ser testados, sabemos que o Senhor está juntinho a nós, nos envolvendo com teu imenso amor. Nesse momento, Jesus, que estamos nos despedindo desse encontro, fechamos nossos olhos e ficamos a imaginar a tua luz, a envolver todo o nosso estado sensorial e a tocar nossas necessidades. Ah, Jesus, como é fundamental saber que o Senhor nos ama, que acompanha cada passo que é dado, cada ação que praticamos. E o mais importante, o que está no nosso interior, porque sabemos que o Senhor nos conhece e sabe exatamente como somos e nos ama incondicionalmente.
que a gente possa se despedir com nossas forças renovadas, com a confiança que juntos somos mais fortes, que o nosso Pai Jeová não iria criar as moradias de acordo com a evolução de cada um, se não fosse necessário, e que possamos estar despertos para o chamado, pois sabemos que os trabalhos nos esperam. Obrigada, Jesus, que essas energias positivas envolvam a todos. Que assim seja, Senhor.